Eu vim falar um pouquinho para vocês hoje sobre a carta de número zero, que é a carta do louco no tarô. Eu resolvi trazer duas versões, Rider-Waite-Smith e uma versão criada por mim, dos arcanos maiores, inspirada em Rider-Waite, porém eu fiz uma interpretação mais livre e justamente por isso eu quis trazer essas duas cartas para vocês fazerem uma comparação, para que vocês saiam um pouco, né, daquela zona de conforto que é interpretada através do Rider-Waite, que é um tarô que é mais conhecido, tem uma interpretação teoricamente mais simples. Ainda assim, eu acho muito importante fazer essa comparação para que vocês possam realmente trabalhar com a sua intuição, trabalhar com imagens que fogem um pouco do tradicional. Então, aqui nós temos o Rider-Waite-Smith, a carta de número zero, que é o início da jornada do louco. Esta carta é onde tudo começa. Ela corresponde à nossa jornada. É como se fosse o nosso nascimento. Mas eu não falo do nascimento de quando nós nascemos de fato, biologicamente falando, mas do nascimento pelo qual nós passamos muitas vezes na nossa vida. Que não se esqueçam que o tarô, os 22 arcanos, eles são arquétipos. Então, nós nascemos muitas vezes durante a nossa vida. Se vocês preferem, nós renascemos. Talvez essa seja uma expressão mais correta. Nós renascemos inúmeras vezes em uma mesma vida, em uma mesma jornada. Então, o louco, ele é tanto o nosso nascimento quanto o nosso renascimento. É onde tudo começa, é onde tudo recomeça. Então, a carta do louco, eu diria que ela é o pontapé inicial. É onde a gente começa como pessoas ingênuas que somos. E o que é uma pessoa ingênua? É aquela pessoa cheia de sonhos, é aquela pessoa que tem um projeto, é aquela pessoa que quer desbravar o mundo. E por isso que eu digo, o louco, ele passa pela nossa vida mais de uma vez, inúmeras vezes. Toda vez que você decide começar algo novo, toda vez que você decide começar um novo projeto, colocar um sonho em prática, tirar um projeto do papel, desengavetar algo, chame como você preferir, mas a carta do louco, ela representa isso. Ela representa o início de uma jornada. Aquele momento em que nós resolvemos que queremos seguir, queremos deixar algo para trás, deixar pesos desnecessários para trás e realmente seguirmos em busca de algo. Essa é a representação mais tradicional do louco e ela nos mostra claramente, através de cada detalhe da imagem, tudo que eu falei para vocês. O louco, por muitas vezes, ele também é visto, talvez, eu diria até no seu lado mais negativo, ou lado sombra, ele é visto como imaturo, como irresponsável. E por quê? Porque se você for analisar na imagem, ele está aqui na ponta de algo como um desfiladeiro. Ele não sabe o que tem à frente dele. Ele, na verdade, ele nem está olhando para baixo. Ele está olhando para frente e até um pouquinho para o alto. Ou seja, ele está tão envolto nos sonhos, ele está se sentindo tão corajoso que ele nem está olhando o que tem lá embaixo. Ele não está olhando que aqui acaba, que aqui não tem mais aonde ele se firmar. Terra firme acaba aqui. Depois ele não sabe o que tem pela frente. E aí a gente vê aqui um cachorrinho que parece estar alertando o louco para que ele vá com calma, para que ele vá com cautela, né? Que ele não se atire cegamente.
Porque aqui ele está totalmente desperto, ele é um ser desperto. Ele não está temendo nada. Muito pelo contrário, ele é totalmente audacioso, totalmente cheio de coragem. E isso é algo muito positivo da carta do louco. É muito positivo. Só que, como todos os arquétipos do tarô, existe o lado luz e o lado sombra. E a gente tem que buscar um equilíbrio. Porque sim, o louco ele é leveza, ele é audácia, ele é coragem, ele é um desbravador e ele chega a ser ingênuo, porque ele não mensura os perigos. Ele só pensa nas possibilidades. E aí eu venho trazer essa outra versão da carta do louco. Esse tarô é um tarô que foi idealizado e canalizado por mim. E sim, nós temos aqui uma mulher, mas eu escolhi uma mulher pela questão da leveza que essa imagem me proporcionou quando eu a idealizei. Não por uma questão de gênero, né? Eu não quis transformar o louco em a louca. Tanto é que eu mantive o louco, né? Por quê? Porque os arquétipos do tarô, eles vão muito além da questão de gênero, né? Eles vão muito além disso. Os arquétipos do tarô, eles não são algo que se define por gênero. Então, aqui, o louco está representado por uma figura feminina, mas não na questão de sexualidade, não é sobre isso, não é sobre gênero que eu estou falando, e sim sobre sermos duais. Todos nós temos um lado masculino e feminino. A nossa energia é dual. Então, nada tem de errado se você quer visualizar o louco como uma mulher. Não quer dizer que o louco seja uma mulher, porque independe de gênero, repito, né? Os arquétipos do tarô, eles não são definidos pela questão gênero, e sim pela questão energia. E a energia do louco, ela pode ser tanto masculina quanto feminina, no sentido energético. No sentido de gênero, é indefinido. Você pode visualizá-lo sim como uma mulher, pela questão que eu falei. No meu caso aqui, eu idealizei essa carta porque ela me remeteu à leveza que essa carta nos remete, né? É aquilo que a gente olha e a gente sente quando vê a carta do louco. Aqui, muito parecido com a carta de Rider-Waite, nós temos um sol. Na verdade, o sol ele está mais brilhante aqui, ele está maior, ele está iluminando toda essa cena, tudo esse cenário que ele está praticamente todo iluminado pelo sol. O cachorro aqui ele está à frente da persona do louco, e o louco ele está transmitindo não só a questão da ingenuidade, né, daquela nossa ingenuidade bem infantil mesmo, né, aquela pessoa que está iniciando algo novo. Ele está mostrando essa leveza, ele está mostrando que o louco é liberdade também. Eu gostei, né, dessa imagem por essa questão, né, de mostrar uma persona livre, uma persona leve. Aqui, ela não carrega uma trouxa como o louco, né? Porque aqui, o louco com essa pequena trouxinha mostra que essa persona decidiu fazer essa viagem, essa jornada com muito pouca coisa, quase nada, sem carregar muito peso nos ombros. E isso torna o louco mais leve. E aqui eu optei por ela não carregar nada nos ombros, né? A leveza que se mostra no vestido esvoaçante, quase transparente. Ela está totalmente liberta de qualquer amarra, de qualquer peso desnecessário. Ela é a leveza do louco. Então aqui eu quis fazer né, o arquétipo, mostrar o arquétipo do louco em toda a sua leveza, né, em toda essa questão da liberdade que o louco representa.
Mas também aqui existe um vazio no sentido de o que tem aqui na frente. Aqui aparece também a ponta de um despenhadeiro, mas aqui também aparece nada. Ou seja, ela também carrega, né, a audácia do louco, aquela coisa de não temer o que vem pela frente. E isso sim é algo positivo, porque quando a gente deseja algo, quando a gente quer algo, a gente não pode ficar procrastinando, não pode ficar esperando que as coisas sejam do jeito que a gente quer, porque não é assim que funciona. Se a gente vai esperar o momento certo, a gente nunca conquista nada. Então o louco fala muito disso também, da gente não ficar esperando o momento certo para concretizar aquilo que a gente quer, para ir atrás dos nossos sonhos. Se a gente ficar esperando o momento certo, a gente pode passar anos e anos e a gente nunca vai realizar realmente nada. Então o louco fala disso, que talvez você deva ir lá e fazer. Tudo bem que aqui você não sabe como vai ser aqui na frente, mas se você ficar esperando por essa segurança, por toda a sua vida, o que você vai fazer? O que você vai conseguir? O que você vai realizar? Nós nunca estaremos 100% seguros na nossa vida, de absolutamente nada. Então, sim, a carta do louco, ela é uma carta muito positiva. Ela é uma carta que fala que a gente não deve ficar eternamente esperando o momento certo de realizar algo. A gente deve ir com a cara e a coragem, sim. E às vezes, né, às cegas, sem saber o que tem lá na frente. O lado sombra que eu falo dessa persona, desse arquétipo, é que, sim, muitas vezes a carta do louco em um jogo, né, em uma interpretação, ela pode sim denotar uma pessoa irresponsável, porque tudo que é em excesso, onde não há equilíbrio, há o excesso ou a falta. Então, o que é o ideal? É nós termos essa audácia, essa coragem do louco, mas também não, não chegarmos ao ponto de ter uma coragem cega, porque às vezes a gente cai numa cilada por conta desse excesso de ingenuidade, de infantilidade, né? E, às vezes em um relacionamento, a pessoa que está passando por um momento, vivenciando, digamos assim, o arquétipo do louco, essa pessoa ela está sendo muito imatura no relacionamento, muito boba talvez, né? Talvez ela esteja se deixando levar por uma pessoa mais esperta que ela. Então, se a gente quiser trazer para o nosso dia a dia ou até para um jogo, quando sai o, o arquétipo, a carta do louco, a gente também tem que pensar que, dependendo da questão, essa carta pode sim mostrar uma pessoa excessivamente ingênua, excessivamente imatura, irresponsável. Mas, num contexto geral, o louco é aquela carta que nos fala que a gente deve seguir, seguir os nossos sonhos, que nós devemos nos guiar pelo nosso coração, pela nossa coragem, que não devemos ficar a vida inteira esperando para realizarmos um sonho. Ah, mas eu quero viver somente daquilo que eu faço. Um exemplo, eu sou taróloga, eu, Rita, sou taróloga, mas eu também trabalho em um emprego formal. Só que até quando eu vou conseguir levar os dois trabalhos? E até quando eu vou esperar para conseguir viver somente do meu até então sonho? Quando que eu vou resolver, né, chutar o balde, digamos assim, e viver daquilo que eu amo fazer? Eu vou esperar o momento certo? Eu vou esperar me sentir 100% segura? Essa segurança a gente não tem em momento nenhum da nossa vida. Então é disso que o louco fala. É da gente
realmente ir com a cara e a coragem. Claro que é sim importante ter alguma cautela, porque a fé cega, ela também não é totalmente positiva. Então, o que, que eu digo para vocês? A carta do louco, ela diz sim para te jogar no teu sonho, para te não ficar esperando pelo momento ideal, para se sentir segura de algo. Não, ela te diz para ir em frente, carregando o mínimo possível de peso nos teus ombros, porque a jornada ela pode ser longa, como vocês vão ver no decorrer dos outros arquétipos que a gente vai vivenciar aqui. Então, uma jornada longa e por vezes difícil, com percalços no caminho, a gente não pode ir com muito peso, com muita bagagem. Então, aquilo que tem que ficar para trás, aquilo que já não te agrega mais, tem que ficar para trás. E aí, a gente tem que fazer como louco, olhar para frente, olhar para o alto, ser essa pessoa destemida. Porque o momento certo, quem faz somos nós. Então, eu te digo, a tua jornada, ela começa aqui. Você que está buscando aprender tarô, você que está buscando uma nova profissão, no tarô ou em qualquer outra terapia ou algum outro trabalho, essa carta, ela te fala que você não deve procrastinar mais. Você deve ir em frente, deixar para trás o que tem que ficar para trás, não carregar pesos que não te pertencem, que não te agregam, e ir em frente. Com quanto menos peso, melhor. Quanto mais leve você se sentir, mais tranquila e promissora será a tua jornada.